Ela deu um tapa na cara do milionário quando ele tocou na sua bunda sem querer. Quando ele pediu desculpas, ela ficou vermelha, pois, se histórias de amor com superação tocam seu coração, comenta aí de qual cidade ou país você está assistindo. A música latina reverberava pelas paredes do salão de festas do Hotel 5 Estrelas, enquanto Cristina Soares ajustava nervosamente o vestido emprestado da melhor amiga. Aos 22 anos, ela definitivamente não pertencia àquele ambiente de glamour e champanhe francês. Seu lugar era na pequena cafeteria familiar no centro da cidade, não em meio a empresários e socialites discutindo investimentos milionários. "Relaxa, Cris, você está linda", sussurrou Sofia, sua amiga desde a infância, que havia insistido para que ela a acompanhasse à festa de inauguração da nova filial da construtora onde trabalhava como arquiteta. "Preciso de apoio moral. Meu chefe vai estar aqui e quero impressioná-lo." Cristina riu nervosamente, brincando com a pulseira de prata que ganhara da avó. "Eu deveria estar em casa assistindo novela com a mamãe, não fingindo que entendo de vinhos caros." Mas antes que Sofia pudesse responder, um garçom passou correndo ao lado delas, carregando uma bandeja repleta de canapés. Em seu desespero para não derrubar nada, ele esbarrou em Cristina, que cambaleou para trás, bem no momento em que alguém passava atrás dela. O contato foi inevitável e completamente acidental. Cristina se virou como um furacão, os olhos castanhos faiscando de indignação. Sem pensar duas vezes, sua mão voou pelo ar, em um tapa sonoro que ecoou por todo o salão, fazendo várias cabeças se virarem na direção deles. "Seu tarado!" ela gritou, o rosto vermelho de raiva e constrangimento. O homem à sua frente, alto e elegante, levou a mão ao rosto em choque total. Ernesto Iglesias, aos 28 anos, nunca havia sido agredido por uma mulher em sua vida. Na verdade, nunca havia sido agredido por ninguém. Sua vida sempre fora feita de reuniões de negócios, jantares formais e relacionamentos calculados. Eu sinto muito", ele balbuciou genuinamente surpreso. "Foi um acidente. O garçom esbarrou em você e..." Mas as palavras que saíram de sua boca foram as piores possíveis. "Olha, eu entendo que você possa ter gostado do contato, mas eu realmente não fiz de propósito." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cristina ficou boquiaberta, as bochechas queimando ainda mais. Sofia tampou a boca com as mãos horrorizada. Mesmo algumas pessoas ao redor soltaram pequenos risinhos nervosos. "Eu gostei?" Cristina praticamente berrou, sua voz subindo 2 oitavas. Seu... arrogante presunçoso. Quem você pensa que é?" Ernesto percebeu imediatamente que havia dito a coisa errada. Na verdade, havia dito possivelmente a pior coisa que poderia ter dito. Sua experiência com mulheres sempre havia sido em seu círculo social, onde flertes e insinuações eram jogos comuns, mas claramente esta jovem não estava jogando jogo nenhum. "Eu quis dizer..." Ele tentou se explicar, mas Cristina já estava se afastando, puxando Sofia pela mão. "Vamos embora daqui, Sophie. Eu disse que não pertencia a este lugar." "Espera!" Ernesto chamou, dando alguns passos na direção delas. "Eu realmente sinto muito. Foi um mal-entendido terrível." Mas Cristina não parou. Ela atravessou o salão como uma pequena tempestade tropical, deixando para trás sussurros e olhares curiosos. Ernesto ficou parado ali, ainda segurando o rosto, assistindo-a desaparecer pela porta principal. "Mano, você realmente conseguiu estragar tudo em tempo recorde", disse uma voz atrás dele. Ernesto se virou para encontrar seu melhor amigo, Diego Vargas, segurando 2 taças de champanhe com um sorriso divertido no rosto. "Você viu o que aconteceu?" Ernesto perguntou, ainda atordoado. "Vi tudo. Primeiro você encosta nela sem querer, depois diz que ela gostou." Diego balançou a cabeça, rindo. "Cara, para alguém que fecha negócios milionários toda semana, você realmente não sabe nada sobre mulheres." Ernesto suspirou, passando a mão pelos cabelos escuros. "Foi um acidente, e eu estava nervoso. Ela me pegou completamente desprevenido." "Nervoso? Você? O homem que apresentou para o conselho diretor da empresa aos 25 anos sem gaguejar uma única vez?" Era verdade. Ernesto nunca ficava nervoso. Havia assumido os negócios da família após a morte do pai e transformado uma pequena construtora em um império imobiliário. Ele estava acostumado a comandar, a ter controle de cada situação. Mas algo naquela moça de olhos de fogo
havia o desestabilizado completamente. Ela é diferente, ele murmurou, mais para si mesmo do que para Diego. Diferente como? Autêntica. Não fingiu que não havia acontecido nada. Não tentou se aproveitar da situação. Não ficou impressionada quando percebeu quem eu sou. Ernesto parou refletindo. Ela simplesmente me deu um tapa e foi embora. Diego riu ainda mais alto. E você gostou disso? Eu não. Gostou sim. Posso ver nos seus olhos. Diego deu um tapinha no ombro do amigo. Pela primeira vez na vida, alguém te tratou como um homem comum, não como Ernesto Iglesias, o magnata imobiliário. Do lado de fora do hotel, Cristina caminhava rapidamente pela calçada, ainda furiosa. Sofia corria atrás dela tentando acompanhar o passo. Cris, espera, você nem deixou o homem se explicar direito. Se explicar? Cristina parou abruptamente, virando-se para a amiga. Ele insinuou que eu gostei de ser assediada. Que tipo de explicação justifica isso? Talvez ele tenha falado errado. Ele parecia genuinamente arrependido. Cristina balançou a cabeça vigorosamente. Esse é exatamente o problema desses homens ricos. Acham que podem fazer o que quiserem e depois comprar o perdão com desculpas elegantes. Rico? Como você sabe que ele é rico? Sofia, por favor. O terno dele custava mais do que o meu carro. E a forma como ele falava, como se o mundo inteiro girasse ao redor dele. Cristina recomeçou a andar. Homens assim são todos iguais. Mas mesmo dizendo isso, ela não conseguia tirar da cabeça a expressão genuinamente surpresa dele quando ela o esbofeteou. E por um breve momento, quando ele pediu desculpas, havia algo em seus olhos escuros que parecia vulnerável. Não, ela disse para si mesma. Não vou cair nessa. Na manhã seguinte, Cristina acordou com o barulho familiar da cafeteria, embaixo de seu pequeno apartamento. Morava acima do negócio da família desde que terminara o ensino médio e decidira ajudar os pais ao invés de ir para a universidade. Não que se arrependesse. Adorava o cheiro de café fresco e o burburinho matinal dos clientes regulares. Desceu ainda de pijama, encontrando sua mãe, Rosa, já preparando os primeiros bolos do dia. Bom dia, meu amor. Como foi a festa chique ontem? Cristina fez uma careta. Um desastre total, mãe. Eu dei um tapa em um homem. Rosa parou de mexer a massa e se virou, os olhos arregalados. Quer? Por quê? Ele... Bem, foi meio complicado. Cristina contou a história toda, exceto a parte sobre como as palavras dele a haviam deixado estranhamente constrangida, ao invés de apenas furiosa. Ai, Cristina. Rosa suspirou. Você e esse temperamento. Igual ao seu pai. Ele mereceu, mãe. Homens ricos acham que podem fazer qualquer coisa. Naquele momento, a sineta da porta da cafeteria tocou, anunciando o primeiro cliente do dia. Cristina se ofereceu para atender, já que estava acordada mesmo. Bom dia. O que vai querer? Ela começou alegremente, mas as palavras morreram em sua garganta. Lá estava ele, Ernesto Iglesias, usando jeans e uma camisa simples branca, segurando um buquê de flores amarelas. Parecia ainda mais bonito à luz natural da manhã, mas Cristina se recusou a pensar nisso. Você, ela disse simplesmente, cruzando os braços. Eu, ele confirmou com um meio sorriso nervoso. Trouxe flores, como pedido de desculpas. Eu não gosto de flores amarelas. A mentira saiu tão rápida que ela mesma se surpreendeu. Flores amarelas eram suas favoritas. Girassóis, principalmente, mas não ia dar a ele essa satisfação. Oh, Ernesto olhou para o buquê, claramente sem saber o que fazer. Que cor você gosta? Não importa, eu não quero suas flores. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Rosa apareceu da cozinha, secando as mãos no avental, e imediatamente reconheceu a tensão no ar. Bom dia, jovem. Vai querer alguma coisa? Ela perguntou gentilmente. Um café, por favor, e qualquer coisa doce que vocês tenham. Ernesto sorriu para Rosa, depois olhou de volta para Cristina. E uma chance de me desculpar adequadamente com sua filha. Minha filha tem temperamento forte, Rosa disse com um sorriso sapeca. Mas coração bom. Cristina, serve o moço. Cristina lançou um olhar assassino para a mãe, mas obedientemente se dirigiu ao balcão. Ernesto a seguiu, colocando as flores sobre a mesa mais próxima. Como você descobriu onde eu trabalho? Ela perguntou enquanto preparava o café. Perguntei para alguns garçons do hotel. Aparentemente, você e sua amiga são conhecidas por lá. Ela trabalha para uma das empresas que frequentam o local. Stalker,
Determinado, ele corrigiu, e Cristina quase sorriu. Ela colocou a xícara de café na frente dele, junto com um pedaço de bolo de chocolate caseiro. Sobre ontem, Ernesto começou cuidadosamente. Eu realmente estraguei tudo. Não foi apenas o acidente, foi a forma como eu lidei com a situação depois. Nunca deveria ter insinuado, bem, o que insinuei. Cristina o estudou por um momento. Havia algo diferente nele hoje. Menos polido, mais humano. Por que você está aqui? Ela perguntou. Homens como você não costumam se incomodar com as opiniões de pessoas como eu. Pessoas como você? Pessoas normais, pobres, que trabalham para viver. Ernesto tomou um gole do café e seus olhos se iluminaram. Isso está incrível. Não mude de assunto. Não estou mudando. É só que... Quando foi a última vez que alguém me serviu algo feito com carinho, ao invés de apenas caro? Cristina o observou experimentar o bolo, vendo sua expressão de genuína apreciação. Havia algo quase solitário na forma como ele saboreava cada pedaço. Você não respondeu minha pergunta, ela insistiu, mas sua voz havia perdido parte da dureza. Estou aqui porque você me intrigou. Em 30 segundos, você me mostrou que eu posso ser um idiota presunçoso. Isso não acontece comigo com frequência. E você gostou disso? Ela perguntou, ecoando suas próprias palavras da noite anterior. Ernesto riu, uma risada genuína que transformou completamente seu rosto. Touché, eu mereci essa. Cristina sentiu um pequeno sorriso escapar antes que pudesse controlá-lo. Mereceu mesmo. Então, você aceita meu pedido de desculpas? Cristina olhou para as flores amarelas na mesa, depois de volta para ele. Havia algo naqueles olhos escuros que a fazia querer baixar a guarda, mas sua natureza desconfiada estava em alerta máximo. Aceito suas desculpas, ela disse finalmente. Mas isso não significa que somos amigos. Claro que não, Ernesto concordou. Mas havia um brilho divertido em seus olhos que sugeria que ele não havia desistido nem um pouco. Naquele momento, a sineta da porta tocou novamente e 3 mulheres elegantes entraram na cafeteria, claramente fora de lugar naquele ambiente simples. Uma delas apontou para Ernesto. Ernesto, que surpresa te encontrar aqui, disse a mulher loira com voz melosa. Não sabia que você frequentava estabelecimentos assim. Cristina sentiu o sangue ferver. A forma como a mulher havia dito estabelecimentos assim deixava claro o que ela pensava da cafeteria. Ernesto se virou e Cristina pôde ver uma tensão imediata em seus ombros. Olá, Valentina. Estávamos indo para aquele novo café francês no centro, mas já que você descobriu este charme local, que tal nos acompanhar? Cristina observou a interação, notando como Ernesto parecia desconfortável. Valentina era exatamente o tipo de mulher que ela imaginava que ele namoraria. Sofisticada, bem vestida, provavelmente com um sobrenome conhecido na sociedade. Na verdade, eu estava... Ernesto começou. Ótimo. Valentina o interrompeu. Meninas, vamos conhecer este lugar pitoresco. As 3 mulheres se dirigiram para uma mesa no canto, mas não antes de Valentina lançar um olhar avaliador para Cristina. Você poderia nos trazer a carta? Não temos carta. Cristina respondeu secamente. Temos café, bolos caseiros e sanduíches. É isso. Oh, Valentina pareceu genuinamente chocada. Bem, então 3 cafés com leite desnatado e adoçante, por favor. Não temos leite desnatado nem adoçante. Temos açúcar e leite normal. O constrangimento no ar era palpável. Ernesto se aproximou do balcão. Cristina, eu deveria ir. Claro que deveria, ela respondeu, mais irritada consigo mesma por se importar do que com ele por partir. Obrigado pelo café, e pelo bolo, e pela lição de humildade. Ele colocou dinheiro no balcão, muito mais do que o necessário, e se dirigiu para a porta. Mas antes de sair, se virou. As flores ficam com você mesmo assim, mesmo que não goste de amarelo. E então ele saiu, deixando Cristina sozinha com 3 socialites desconfortáveis e um buquê de flores amarelas que ela definitivamente não queria admitir que adorava. Rosa apareceu ao lado dela, observando pela janela enquanto Ernesto se afastava. Ele gosta de você, ela disse simplesmente. Não seja ridícula, mãe. Ele provavelmente nem sabe meu nome completo. Ele perguntou. Cristina se virou surpresa. Perguntou o quê? Seu nome completo. Quando chegou, disse que queria ter certeza de que estava no lugar certo para encontrar Cristina Soares. Cristina sentiu algo estranho no peito, algo parecido com borboletas,
mas ela se recusou a reconhecer. Isso não significa nada, ela murmurou, mas seus olhos voltaram para as flores amarelas. Do lado de fora, Ernesto caminhava em direção ao seu carro, tentando ignorar os comentários das mulheres que havia deixado para trás na cafeteria. Valentina era filha de um dos sócios de negócios de seu pai e sempre havia deixado claro seu interesse nele. Mas hoje, depois de apenas alguns minutos com Cristina, a presença de Valentina havia parecido sufocante. Ele parou na calçada e olhou de volta para a pequena cafeteria. Através da janela, podia ver Cristina conversando com sua mãe, um pequeno sorriso no rosto enquanto arrumava as flores amarelas em um vaso. Ela havia mentido sobre não gostar de flores amarelas. Ele podia ver pela forma delicada como as manuseava. Interessante, ele murmurou para si mesmo, entrando no carro com um sorriso. Cristina Soares havia acabado de se tornar o desafio mais intrigante de sua vida, e pela primeira vez em anos, Ernesto se sentia verdadeiramente animado com alguma coisa que não envolvia planilhas ou reuniões de negócios. A guerra estava apenas começando. Uma semana depois do incidente das flores amarelas, Cristina havia conseguido convencer a si mesma de que nunca mais veria Ernesto Iglesias. Homens como ele não frequentavam cafeterias de bairro por muito tempo, eram apenas turistas temporários no mundo real. Estava enganada. Na segunda-feira pela manhã, enquanto preparava o café da manhã para os clientes regulares, ouviu uma comoção do lado de fora. Através da janela, viu um caminhão de entrega tentando manobrar na rua estreita, seguido por outro, e depois mais outro. "Que está passando?" murmurou para si mesma, limpando as mãos no avental e saindo para investigar. O primeiro caminhão estava descarregando cadeiras. O segundo, mesas. O terceiro era de uma empresa de reformas. "Com licença", ela chamou para o homem que parecia estar coordenando tudo. "O que está acontecendo aqui?" "Reforma do estabelecimento comercial número 47", ele respondeu consultando uma prancheta. "Instalação de novo equipamento, mobiliário, decoração. O patrão quer tudo pronto até o final da semana." Cristina olhou para o endereço que ele indicava. Era o pequeno espaço vazio bem ao lado da cafeteria da família. Estava desocupado há meses. "E quem é o patrão?" "Ernesto Iglesias." Cristina sentiu o sangue gelar nas veias. "Impossível. Muito possível, senhorita. Ele comprou o espaço na semana passada. Vai abrir uma... deixa eu ver aqui. Uma cafeteria gourmet especializada." "Uma o quê?" O grito de Cristina foi tão alto que vários vizinhos apareceram nas janelas. Rosa saiu correndo da cafeteria. "Que pasa, meu amor? Ele está abrindo uma cafeteria do lado da nossa." Cristina apontou para os caminhões como se fossem tanques de guerra. Aquele empresário, sugeriu Rosa. "Traidor." Naquele exato momento, um carro preto parou na frente do que estava se tornando um verdadeiro canteiro de obras. Ernesto desceu do veículo, vestindo jeans e uma camisa social azul claro, conversando ao telefone. Cristina marchou na direção dele como um pequeno tornado. "Você!" ela gritou, fazendo-o levantar o olhar do celular. "Vou te ligar depois, Diego", ele disse, desligando o telefone com um sorriso que Cristina imediatamente interpretou como malicioso. "Bom dia, Cristina." "Não me venha com bom dia. O que significa isso?" Ela gesticulou selvagemente para os caminhões. "Isso é o meu novo negócio." "Seu novo? Você está tentando nos quebrar. É isso, não é? Se não pode me conquistar, vai destruir minha família." Ernesto piscou, claramente surpreso pela escalada dramática da acusação. Não, espera. Isso não tem nada a ver com... Claro que tem." Cristina estava em combustão espontânea. "Homens como você não investem em cafeterias de bairro por acaso. Você quer nos tirar do mercado?" "Posso explicar." "Explicar o quê? Como vai roubar todos os nossos clientes com seu café chique e caro?" Uma pequena multidão havia se formado ao redor deles. Vizinhos, trabalhadores, alguns clientes regulares da cafeteria, todos observando o drama matinal com interesse crescente. "Cristina, por favor, me deixa falar", Ernesto disse, tentando manter a calma. "Não, você falou o suficiente na semana passada." Ela se virou para a plateia improvisada. "Vejam só, o rico empresário quer destruir nosso negócio familiar." Um murmúrio se espalhou pela multidão. Ernesto percebeu que a situação estava saindo completamente do controle. "Não é assim que... É exatamente assim." Cristina o interrompeu novamente.
Aposto que você vai cobrar 5 vezes mais por um café que nem vai ser metade tão bom quanto o da minha mãe. Na verdade, Ernesto disse, elevando a voz para ser ouvido, eu ia cobrar preços similares aos de vocês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cristina ficou boquiaberta. O quê? Preços acessíveis para a comunidade local. Essa sempre foi a ideia. Cristina o encarou como se ele tivesse acabado de falar em chinês. Mas... Por quê? Ernesto suspirou, passando a mão pelos cabelos. Podemos conversar sobre isso em particular? Não. Cristina cruzou os braços. Qualquer coisa que você tenha a dizer, pode falar na frente de todo mundo. Tudo bem. Ernesto olhou ao redor para a multidão expectante. Eu gostei da cafeteria de vocês. Gostei da atmosfera, da comida caseira, da forma como vocês tratam os clientes como família. Queria criar algo similar, copiando nosso negócio. Complementando, ele corrigiu. Vocês se especializam em café e bolos caseiros. Eu pensava em sanduíches gourmet e saladas, 2 opções para os moradores do bairro. Cristina pareceu hesitar por um momento, mas então balançou a cabeça vigorosamente. Não, você está mentindo. Homens como você não fazem nada por altruísmo. Homens como eu, ricos, poderosos, que acham que podem comprar qualquer coisa. A frustração finalmente apareceu no rosto de Ernesto. Sabe de uma coisa? Você está certa. Eu sou rico e poderoso. E se eu quisesse comprar qualquer coisa, provavelmente conseguiria. A multidão murmurou. E Cristina teve um momento de satisfação por ele ter confirmado suas suspeitas. Mas, Ernesto continuou, se eu quisesse destruir vocês, não precisaria abrir uma cafeteria para isso. Poderia simplesmente comprar o prédio onde vocês estão e aumentar o aluguel até vocês não conseguirem pagar. O silêncio voltou, mas desta vez carregado de tensão. Ele continuou, poderia usar meus contatos para fazer com que os fornecedores de vocês aumentassem os preços. Ou poderia fazer muitas coisas que seriam muito mais eficientes do que abrir um negócio concorrente. Cristina sentiu um frio na barriga. Ela não havia pensado nisso. Então por que não faz? Ela perguntou, sua voz um pouco menos estridente. Porque eu não quero destruir vocês. Quero conhecer vocês melhor. E a única forma que consegui pensar de fazer isso foi, tornando-me vizinho. A confissão pairou no ar como fumaça. A multidão olhava de Ernesto para Cristina como se estivesse assistindo a uma novela mexicana. Você abriu um negócio para me conhecer melhor? Cristina perguntou incrédula. Tecnicamente ainda estou abrindo, mas sim. Isso é... Ela parou procurando as palavras certas. Isso é completamente maluco. Provavelmente. Ernesto concordou. E caro. Definitivamente. E stalker behavior. Talvez um pouco. A honestidade dele estava desarrumando completamente os argumentos de Cristina. Ela tinha se preparado para uma batalha épica contra um vilão capitalista. Não para... seja lá o que fosse isso. Além disso, Ernesto acrescentou com um pequeno sorriso, pensei que talvez você pudesse me dar algumas dicas sobre como fazer café de verdade, não apenas café caro. Dona Rosa, que havia permanecido em silêncio durante toda a discussão, escolheu esse momento para intervir. Você quer aprender a fazer café? Ela perguntou a Ernesto. Muito, ele respondeu sinceramente. E você vai mesmo cobrar preços justos? Prometo. Rosa olhou para a filha, depois de volta para Ernesto, depois para a multidão de vizinhos que aguardava o próximo desenvolvimento do drama. Entre, ela disse simplesmente. Mãe, Cristina protestou. Você também, Cristina. Vamos conversar como pessoas civilizadas. Relutantemente, os 3 entraram na cafeteria, deixando a multidão desapontada na rua. Rosa imediatamente começou a preparar café fresco. Sente, ela disse a Ernesto, indicando uma mesa. E você, Cristina, pare de andar de um lado para o outro como gato no telhado quente. Cristina se sentou na cadeira mais distante de Ernesto, ainda irradiando desconfiança. Então, Rosa começou, colocando xícaras de café na frente deles. Você quer mesmo aprender sobre café? Quero. Nunca fiz nada com as mãos na vida. Sempre tive pessoas para fazer tudo por mim. Ernesto olhou ao redor da cafeteria. Mas quando provei o café de vocês, percebi que tinha perdido algo importante. Que coisa? Cristina perguntou, apesar de si mesma. A satisfação de criar algo real, algo que faz as pessoas felizes de uma forma simples e honesta.
Rosa assentiu aprovadoramente. Café é amor líquido. Não se faz café bom com pressa ou sem carinho. É exatamente isso. Ernesto se inclinou para a frente, animado. Quero aprender a fazer isso, a criar esse amor líquido. Cristina revirou os olhos. Por favor, você vai se cansar disso em uma semana e vai deixar o lugar nas mãos de funcionários. Talvez, Ernesto admitiu, mas talvez não. Só há uma forma de descobrir. Rosa estudou o rosto dele por um longo momento. Você perdeu alguém importante recentemente. Não era uma pergunta. Ernesto se surpreendeu com a percepção da mulher mais velha. Meu pai. Há 2 anos. E ele fazia café. Fazia. A voz de Ernesto ficou mais suave. Todo domingo de manhã, antes de irmos à igreja. Dizia que era a única coisa que sabia fazer na cozinha, mas fazia melhor que qualquer restaurante. Cristina sentiu algo se mover em seu peito. Algo inconvenientemente parecido com compaixão. Você quer aprender a fazer o café do seu pai, Rosa disse gentilmente. Quero aprender a fazer muitas coisas que eu nunca aprendi. O café é só o começo. Cristina observou a expressão no rosto dele. Vulnerável, quase melancólica. Era difícil manter a raiva contra alguém que estava claramente lidando com a própria dor. Tudo bem, ela disse abruptamente, fazendo tanto Ernesto quanto Rosa olharem para ela surpresas. Eu vou te ajudar. Vai? Ernesto perguntou esperançoso, mas com condições. Claro. Cristina levantou um dedo. Primeira condição. Nada de competição desleal. Se você vai mesmo cobrar preços justos, então cobra preços justos. Feito. Segundo dedo. Segunda condição. Eu ensino você a fazer café, mas você aprende do jeito certo. Nada de máquinas caríssimas ou ingredientes importados que ninguém aqui pode pagar. Entendido. Terceiro dedo. Terceira condição. Você não pode contratar ninguém da nossa clientela. Nossos clientes ficam nossos. Justo. Quarto dedo. E quarta condição. Se eu descobrir que você está mentindo sobre qualquer coisa, eu mesma vou pessoalmente destruir seu negócio. Ernesto não conseguiu segurar o riso. Como exatamente você planeja fazer isso? Tenho meus métodos, Cristina disse misteriosamente, mas havia um pequeno brilho divertido em seus olhos. Aceito todas as condições, Ernesto disse solenemente, estendendo a mão. Cristina hesitou por um momento, depois apertou a mão dele. O contato foi breve, mas ela sentiu um pequeno choque elétrico que definitivamente não queria analisar. Ótimo, ela disse, soltando a mão rapidamente. Quando você quer começar? Agora? Agora? Você não tem reuniões importantes de empresário para assistir? Cancelei tudo da semana. Cristina o encarou. Você cancelou uma semana inteira de trabalho para aprender a fazer café? E sanduíches. Não esqueça dos sanduíches. Rosa riu claramente divertida com a dinâmica entre os dois jovens. Cristina, mostre para ele como se prepara o café da manhã para os clientes regulares. Nas 2 horas seguintes, Cristina se viu ensinando Ernesto Iglesias, multimilionário, como operar uma máquina de café comum, como cortar tomates uniformemente e como não queimar torradas. Foi um desastre completo. Não, não, não! Cristina gritou quando ele quase despejou água fervente sobre a própria mão. A água vai no café, não na sua pele. Desculpa, estou nervoso. Por que está nervoso? É só café. Porque você está me observando como se eu fosse explodir alguma coisa. Porque você pode explodir alguma coisa. Você quase incendiou a torrada 3 vezes. Ernesto parou o que estava fazendo e a encarou. Você sabe que eu administro uma empresa com mais de 500 funcionários, né? E daí? Sou responsável por projetos de milhões de reais. Ótimo, isso não vai te ajudar com o café. Ele riu balançando a cabeça. Você tem razão, isso é muito mais difícil do que fechar um negócio. Porque não é sobre dinheiro ou poder, Cristina explicou, sua voz ficando mais suave. É sobre cuidado. Cada xícara de café que você faz é para uma pessoa específica, que vai beber aquilo e talvez ter o dia um pouco melhor por causa disso. Ernesto parou de mexer o café e a olhou. Você realmente pensa assim? Minha mãe me ensinou isso. Cada cliente que entra aqui não está apenas comprando café. Está comprando alguns minutos de cuidado, de atenção, de carinho. É por isso que vocês conhecem os nomes de todos. É por isso que perguntamos como foi o fim de semana do Sr. Martinez. E por isso que sabemos que a Dona Helena gosta de açúcar extra às terças-feiras, porque é o dia que ela visita o túmulo do marido. Ernesto ficou em silêncio por um momento.
absorvendo a informação. Eu nunca pensei no meu trabalho dessa forma, ele admitiu. Como você pensa no seu trabalho? Números, lucros, eficiência, crescimento. E isso te faz feliz? A pergunta o pegou de surpresa. Eu nunca pensei se me faz feliz. Sempre pensei se me fazia bem-sucedido. Cristina o estudou por um momento. Não é a mesma coisa, né? Aparentemente não. Naquele momento, a sineta da porta tocou e entrou o Sr. Martinez, um senhor de 70 anos que vinha à cafeteria todos os dias há 15 anos. Bom dia, família Soares. Ele cumprimentou alegremente, depois parou ao ver Ernesto. Oh, desculpe, não sabia que vocês tinham visita. Sr. Martinez, Cristina disse rapidamente, este é Ernesto. Ele está aprendendo sobre café. O idoso estendeu a mão com um sorriso caloroso. Prazer, jovem. Primeira lição. Não há lugar melhor para aprender que aqui. Dona Rosa faz o melhor café da cidade. É o que estou descobrindo. Ernesto respondeu, apertando a mão dele. O de sempre, senhor. Martínez? Cristina perguntou. Por favor, querida. Cristina se virou para Ernesto. Café com leite, uma colher de açúcar, torrada com manteiga, sem pressa. Sem pressa? Senhor Martinez é aposentado. Gosta de saborear o café enquanto lê o jornal. Não é para ser servido correndo. Ernesto observou Cristina preparar o pedido com movimentos fluidos e naturais. Havia uma dança na forma como ela se movia pela pequena cozinha, uma coreografia aperfeiçoada por anos de prática. Seu café, senhor. Martínez, ela disse, colocando a xícara na mesa favorita dele. Obrigado, querida. E boa sorte com as lições, jovem Ernesto. Depois que o idoso se acomodou com seu jornal, Ernesto se virou para Cristina. Ele parecia feliz de verdade. Por que está? Alguns dos nossos clientes moram sozinhos. Para eles, vir aqui é o momento social do dia. E vocês sabem disso. Sabemos. Faz parte do trabalho cuidar das pessoas, não apenas alimentá-las. Ernesto ficou pensativo. Na minha empresa eu não conheço nem o nome da maioria dos funcionários. Quantos são? 543. Cristina riu. Tudo bem, isso seria difícil mesmo, mas aposto que você conhece os nomes dos diretores. Conheço. E se preocupa com eles? Me preocupo com o desempenho deles. Não é a mesma coisa. Você continua me dizendo que as coisas não são a mesma coisa. Por que não são? Cristina riu novamente. Você vive em um mundo muito diferente do nosso. É por isso que quero aprender sobre o de vocês. A sinceridade na voz dele fez Cristina parar e realmente olhar para ele. Havia algo quase perdido na expressão de Ernesto, como se ele estivesse procurando algo que nem sabia direito o que era. Tudo bem, ela disse finalmente. Vamos tentar de novo, mas desta vez pare de pensar como empresário e comece a pensar como cuidador. Cuidador é como alguém que quer fazer outras pessoas felizes através do que você faz. Ernesto assentiu, pegando a caneca novamente. Desta vez, seus movimentos foram mais lentos, mais deliberados. Cristina o observou colocar o café no filtro, derramar a água quente, aguardar o tempo certo. Agora prove, ela disse quando ele terminou. Ernesto tomou um gole e sorriu. Está melhor. Está, porque você prestou atenção no que estava fazendo ao invés de apenas seguir os passos mecanicamente. Você é uma boa professora. Minha mãe é uma boa professora. Eu só estou repetindo o que ela me ensinou. Naquele momento, Rosa apareceu da parte de trás da cafeteria, onde havia permanecido discretamente durante toda a lição. Como está indo? Ela perguntou. Ele está aprendendo, Cristina admitiu. Lentamente, mas está. Bom, Ernesto, você pode voltar amanhã? Posso. Por quê? Porque uma lição não é suficiente. Se você quer mesmo fazer isso direito, precisa entender que não é só sobre técnica. É sobre paciência, consistência, carinho. Quantas lições você acha que eu vou precisar? Rosa e Cristina trocaram um olhar. Muitas, elas disseram em uníssono, e depois riram. Ernesto sorriu também. Eu tenho tempo. Veremos. Cristina murmurou, mas havia menos ceticismo em sua voz do que antes. Enquanto Ernesto se despedia e saía da cafeteria, Rosa se aproximou da filha. Ele gosta mesmo de você, ela disse baixinho. Mãe, e você está começando a gostar dele também. Não estou. Cristina, você passou 2 horas ensinando um homem a fazer café sem gritar com ele nenhuma vez. Isso é praticamente um milagre. Cristina abriu a boca para protestar, mas percebeu que sua mãe estava certa.
Ela realmente havia gostado de ensinar Ernesto. Havia algo satisfatório em ver alguém aprender, em compartilhar conhecimento. Isso não significa nada, ela disse finalmente. Claro que não. Rosa concordou com um sorriso sapeca. Nada mesmo. Do lado de fora, Ernesto caminhava de volta para seu carro com um sorriso no rosto. Suas mãos ainda cheiravam a café e havia uma pequena mancha de molho de tomate em sua camisa, mas ele se sentia mais realizado do que depois de qualquer reunião de negócios que podia lembrar. Diego estava encostado no carro esperando por ele. Como foi a primeira lição? Ele perguntou com um sorriso irônico. Humilhante, esclarecedora, divertida. E a Cristina? Ainda me acha um idiota presunçoso. Mas agora ela acha que eu sou um idiota presunçoso educável. Diego riu. Progresso. É o que eu penso também. Enquanto dirigiam de volta para o centro da cidade, Ernesto não conseguia parar de pensar na forma como Cristina falava sobre os clientes da cafeteria. Havia um carinho genuíno ali, uma preocupação real com o bem-estar das pessoas. Quando foi a última vez que ele havia se preocupado genuinamente com o bem-estar de alguém? A resposta era incômoda. Ele não conseguia lembrar. Talvez fosse hora de mudar isso. E talvez Cristina Soares fosse exatamente a pessoa para ensiná-lo como. 3 semanas depois, Ernesto havia se tornado uma presença constante na cafeteria dos Soares. Todo dia, às 7 da manhã, ele aparecia pontualmente para suas lições, que haviam evoluído de simples preparo de café para um curso intensivo sobre como administrar um negócio familiar. E estava sendo um desastre épico. Não, Cristina gritou pela 5ª vez naquela manhã. Você não pode simplesmente jogar o leite no café como se fosse concreto em uma obra. Ernesto parou com a leiteira no ar, pingando leite por toda a bancada. Mas eu só estava fazendo arte moderna com leite, porque é isso que parece. Rosa observava da cozinha, tentando esconder o riso atrás de um pano de prato. Nas últimas semanas, presenciar as lições matinais havia se tornado o entretenimento favorito dela. Tenta de novo, Cristina suspirou, limpando a bagunça. E desta vez, lembra que o leite é seu amigo, não seu inimigo. Certo. Leite amigo, não inimigo. Ernesto repetiu como um mantra, pegando outra xícara. A sineta da porta tocou e Sofia entrou, parando abruptamente ao ver a cena. Ernesto concentrado, como se estivesse realizando uma cirurgia cerebral. Cristina ao lado dele com expressão de quem estava perdendo a paciência, e leite espalhado por praticamente todas as superfícies disponíveis. Oi? Sofia disse hesitante. Interrompi alguma coisa importante? Ernesto está aprendendo a fazer cappuccino, Cristina explicou. ênfase no tentando. Olha, eu melhorei. Ernesto protestou. Ontem eu só derrubei 2 xícaras. Ontem você quase incendiou a cozinha tentando fazer torrada francesa. Foi um pequeno incidente. Pequeno? Tivemos que abrir todas as janelas para tirar a fumaça. Sofia se aproximou da bancada, observando a tentativa atual de Ernesto. Posso dar uma sugestão? Por favor, Ernesto disse desesperado. Imagina que você está acariciando um gato. O movimento tem que ser suave, delicado. Acariciando um gato. Ernesto repetiu, e para surpresa de todos, o leite começou a formar uma espuma cremosa e uniforme. Funcionou! Cristina exclamou genuinamente impressionada. Funcionou mesmo! Ernesto sorriu como uma criança que havia acabado de andar de bicicleta sozinha pela primeira vez. Agora derrama na xícara devagar, em movimento circular, Sofia instruiu. Para o choque de todos, Ernesto conseguiu criar algo que realmente se parecia com um cappuccino profissional. Meu Deus, Cristina murmurou. Você realmente conseguiu. Eu consegui? Ernesto levantou a xícara como se fosse um troféu. Sofia, você é um gênio. É só questão de encontrar a analogia certa, Sofia riu. Cristina sempre foi mais do tipo, faça como eu faço, mas cada pessoa aprende diferente. Cristina olhou para a amiga com uma expressão estranha. Como você sabe disso? Sou professora de educação infantil, lembra? Trabalho com pessoas que estão aprendendo coisas pela primeira vez todos os dias. Foi então que algo clicou na mente de Cristina. Sofia seria perfeita para ajudar Ernesto a entender como ensinar seus futuros funcionários. Sofia, ela disse lentamente, você não gostaria de ganhar um dinheiro extra ajudando nosso amigo aqui com algumas consultorias pedagógicas? Ernesto olhou entre as 2 amigas. Consultorias pedagógicas?
Você vai precisar treinar funcionários eventualmente, Cristina explicou. Sofia pode te ensinar como ensinar. Seria incrível. Ernesto se animou. Aceita, Sofia? Sofia hesitou por um momento. Bem, eu poderia usar o dinheiro extra, e seria interessante trabalhar com alguém que está aprendendo do zero. Ótimo. Podemos começar agora? Calma aí, campeão, Cristina interveio. Primeiro você termina de aprender o básico, depois se preocupa em ensinar outros. Naquele momento, a sineta tocou novamente e um homem elegante de meia-idade entrou na cafeteria. Tinha cabelos grisalhos impecavelmente penteados e usava um terno que claramente custava mais do que o lucro mensal da cafeteria. Ernesto, o homem disse com uma voz fria, finalmente te encontrei. Cristina sentiu Ernesto se tensionar ao lado dela. Olá, Roberto. Seu assistente disse que você estava em reuniões. Não mencionou que eram em... O homem olhou ao redor com desdém mal disfarçado. Estabelecimentos como este. Roberto Silva, Ernesto disse rigidamente. Estas são Cristina e Rosa Soares e Sofia Mendoza. Pessoal, este é Roberto Silva, meu sócio. Prazer, Roberto disse sem qualquer vestígio de prazer na voz. O que você quer, Roberto? Ernesto perguntou diretamente. Precisamos conversar sobre o projeto da Zona Norte. Os investidores estão ficando impacientes. Já disse que vou analisar a proposta até o final da semana. Ernesto, você cancelou 4 reuniões esta semana para vir fazer o que exatamente aqui? Cristina viu Ernesto hesitar e sentiu uma pontada de algo que definitivamente não queria identificar como ciúme. Ele estava envergonhado de estar ali? Estou aprendendo sobre o negócio de alimentação, Ernesto disse finalmente. Aprendendo? Roberto riu, mas era um som desagradável. Ernesto, você tem um MBA de Harvard. O que pode aprender em uma cafeteria de bairro? A temperatura na sala pareceu cair alguns graus. Rosa parou de limpar os copos. Sofia segurou a respiração. E Cristina sentiu a raiva familiar começar a ferver em suas veias. Muita coisa, na verdade, Ernesto respondeu, sua voz ficando mais firme. Aprendi sobre atendimento personalizado, sobre construir relacionamentos com clientes, sobre a importância de... Ernesto, Roberto o interrompeu. Você está começando a soar como um desses gurus de autoajuda. Precisamos focar no que importa. Lucro. E se eu disser que lucro não é a única coisa que importa? Roberto o encarou como se ele tivesse enlouquecido. Eu diria que você precisa de umas férias ou talvez terapia. Foi a gota d'água para Cristina. Com licença, ela disse, sua voz perigosamente calma. Mas quem você pensa que é para vir aqui insultar nosso negócio e nosso amigo? Amigo? Roberto riu novamente. Senhorita, você não faz ideia de quem Ernesto realmente é. Ele não é seu amigo. Ele é um dos empresários mais influentes da cidade. Ele não pertence a este mundo. Ele pertence a qualquer mundo onde escolha estar, Cristina retrucou. E, pelo que vejo, ele escolheu estar aqui conosco, ao invés de com você. Roberto, Ernesto disse, sua voz agora gelada, você vai sair da minha cafeteria, agora. Sua cafeteria? Roberto piscou, confuso. Sim, minha cafeteria, que eu abri porque quis com o meu dinheiro, para aprender coisas que claramente você nunca vai entender. Ernesto, você não pode estar falando sério. Estou falando muito sério, e se você vier aqui novamente desrespeitando estas pessoas, vou reconsiderar nossa parceria. Roberto olhou ao redor da cafeteria uma última vez, seu olhar passando por Rosa, Sofia e finalmente pousando em Cristina com algo que parecia quase avaliação. Entendo, ele disse lentamente. Então é assim que vamos jogar. Não estamos jogando nada, Roberto, estou vivendo minha vida. Claro. Bem, quando você cansar desta fase, me avise. Tenho trabalho real para fazer. Roberto saiu da cafeteria com a mesma arrogância com que havia entrado, deixando um silêncio pesado em seu rastro. Que homem desagradável, Rosa murmurou. Ele sempre foi assim? Sofia perguntou. Ernesto suspirou, passando as mãos pelo rosto. Piorou depois que meu pai morreu. Roberto sempre foi ambicioso, mas papai sabia como controlá-lo. Agora ele acha que pode te controlar também, Cristina completou. Talvez possa. Ele tem 40% da empresa. E você tem 60%, Cristina apontou. Matemática simples. Não é tão simples assim. Ele tem contatos, influência, histórico. E você tem quê? Shop deliver? Ernesto a olhou confuso. O quê? É uma expressão, significa... Olha, o ponto é,
Você não é inútil. Você construiu alguma coisa também, não foi? Construí, mas... mais nada. Aquele homem veio aqui te humilhar e você deixou. Eu não deixei, mandei ele embora, depois de ele insultar nossa cafeteria, nossa amizade e você mesmo. Sofia observava o debate como uma partida de tênis, a cabeça indo de um lado para o outro. Você está certa, Ernesto admitiu finalmente. Eu deveria ter parado ele antes. Deveria mesmo, porque sabe o que aquele homem viu quando olhou ao redor? O quê? Competição. Ele viu você aprendendo coisas que o tornam um empresário melhor e ficou com medo. Ernesto considerou isso por um momento. Você acha? Tenho certeza. Homens como ele odeiam quando outros saem da caixinha, porque isso os faz parecer limitados. Cristina tem razão, Sofia acrescentou. Quantos empresários você conhece que se importam o suficiente para aprender sobre atendimento ao cliente na prática? Nenhum. Exato. Você está fazendo algo diferente, e isso assusta pessoas como Roberto. Rosa, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa, finalmente falou. Mijo, você quer saber o que eu acho? Ernesto a olhou expectante. Por favor, acho que você está no caminho certo, mas também acho que precisa decidir que tipo de homem quer ser. Como assim? Quer ser o tipo de homem que deixa outros definirem seu valor ou quer ser o tipo que define seu próprio valor? A pergunta pairou no ar como incenso. Cristina observou Ernesto processar as palavras de sua mãe, vendo algo mudar em sua expressão. Quero definir meu próprio valor, ele disse finalmente. Então pare de agir como se precisasse da aprovação daquele homem. Rosa disse simplesmente. Ernesto assentiu lentamente. Você está certa. Todas vocês estão certas. Claro que estamos, Cristina disse com um pequeno sorriso. Somos mulheres sábias. São mesmo. Sofia olhou para o relógio. Pessoal, eu preciso ir. Tenho aula em 20 minutos. Mas, Ernesto, se você quiser mesmo aquelas consultorias pedagógicas, me liga. Vou ligar sim, obrigado, Sofia, por tudo. Depois que Sofia saiu, a cafeteria ficou mais silenciosa. Rosa voltou para a cozinha, deixando Cristina e Ernesto sozinhos. Obrigado, ele disse baixinho. Pelo quê? Por me defender. Você não precisava fazer isso. Claro que precisava. Ninguém vem na nossa casa desrespeitar nossos o quê? Cristina corou. Nossos amigos. Somos amigos, então? Não se acostume. Você ainda faz o pior cappuccino que já provei. Ernesto riu. Mas melhorei, não melhorei? Um pouco, Cristina admitiu. Muito pouco. Vou aceitar isso como um elogio. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns momentos, até que Cristina perguntou. Você vai ficar bem? Com o Roberto, digo. Vou. Pela primeira vez em muito tempo, sei exatamente o que quero fazer. Que é continuar aprendendo, continuar crescendo e talvez... Ele hesitou. Talvez o quê? Talvez mostrar para pessoas como Roberto que existem maneiras melhores de fazer negócios. Cristina sorriu. Um sorriso real, caloroso, que transformou completamente seu rosto. Agora você está falando a minha língua. Sua língua é bem complicada. É por isso que você precisa de mais lições. Muitas mais lições? Infinitas lições. Ernesto riu. Eu tenho tempo. E pela primeira vez desde que se conheceram, Cristina acreditou nele. Um mês depois do incidente com Roberto, Ernesto havia finalmente conseguido fazer um cappuccino sem derramar leite em toda a bancada. Era um progresso pequeno, mas Cristina estava genuinamente orgulhosa. Não que fosse admitir isso para ele. Hoje é o dia, ela anunciou, enquanto ele amarrava o avental que Rosa havia insistido para que usasse. Dia de quê? Ernesto perguntou, parecendo ligeiramente aterrorizado. Seu teste final. Teste final. Ninguém me disse que haveria teste final. Surpresa! Cristina sorriu maliciosamente. Você vai atender clientes sozinho durante 2 horas. O rosto de Ernesto perdeu toda a cor. Sozinho? Mas e se eu estragar tudo? E se eu queimar o café? E se eu confundir os pedidos? Então você vai aprender com os erros. Rosa disse pragmaticamente aparecendo da cozinha. Igual todo mundo. Mas eu não sou todo mundo. Eu sou... Ele parou, percebendo como isso soaria. Você é o quê? Cristina perguntou com uma sobrancelha levantada. Eu ia dizer que sou inexperiente, mas percebi que ia soar arrogante. Bom salvamento. Sofia chegou naquele momento, carregando uma prancheta e usando uma expressão muito séria. Ouvi dizer que hoje é o dia da avaliação? Você vai me avaliar também?
Ernesto gemeu. Sou especialista em pedagogia, lembra? Vou observar como você interage com diferentes tipos de clientes e dar feedback construtivo. Isso soa aterrorizante. Deveria soar, Cristina disse alegremente. Porque se você passar no teste, ganha um prêmio. Que prêmio? Vou te contar depois. Primeiro, sobreviva às próximas 2 horas. Antes que Ernesto pudesse protestar mais, a sineta da porta tocou e entrou Dona Carmen, uma senhora de 80 anos que vinha à cafeteria há décadas e tinha opiniões muito fortes sobre tudo. Bom dia, família Soares. Ela cumprimentou, depois parou ao ver Ernesto atrás do balcão. E quem é este jovem bonito? Ernesto, Cristina apresentou. Ele vai atendê-la hoje. Aonde é e ele sabe fazer café decente? Vamos descobrir, Cristina murmurou, recuando para observar junto com Sofia e Rosa. Ernesto respirou fundo e sorriu para Dona Carmen. Bom dia, senhora. O que posso preparar para a senhora hoje? Quero meu café de sempre. E você sabe qual é? Ernesto piscou. Ele não tinha a menor ideia. Claro, ele disse com falsa confiança. Depois sussurrou desesperadamente para Cristina. Qual é o café de sempre dela? Café preto, sem açúcar, com uma gotinha de leite e biscoito de canela do lado. Cristina sussurrou de volta. Café preto, sem açúcar, com uma gotinha de leite e biscoito de canela. Ernesto repetiu para Dona Carmen. Muito bem. E quente, não morno que nem o do café da esquina. Quentíssimo. Ernesto prometeu, dirigindo-se à máquina de café. O que se seguiu foi um espetáculo digno de circo. Ernesto se esqueceu de colocar a xícara debaixo da máquina primeiro, resultando em café sendo derramado diretamente no balcão. Quando finalmente conseguiu uma xícara com café, adicionou leite demais. Quando tentou corrigir fazendo outro café, esqueceu de Dona Carmen estar esperando e começou a cantarolar nervosamente. Jovem, Dona Carmen disse após 5 minutos de observação. Você está bem? Perfeitamente. Ernesto respondeu suando visivelmente. Só estou personalizando seu café. Personalizando? Garantindo que está na temperatura perfeita. Sofia estava anotando furiosamente em sua prancheta. Rosa estava tapando a boca para não rir. E Cristina estava dividida entre a diversão e a preocupação genuína. Finalmente, depois do que pareceram horas, mas foram apenas 10 minutos, Ernesto conseguiu entregar uma xícara de café que se aproximava do pedido original. Aqui está, Dona Carmen. Café preto, quentinho, com uma gotinha de leite e... Ele olhou ao redor desesperadamente. Biscoito de canela, Cristina sussurrou. Biscoito de canela. Dona Carmen tomou um gole experimental do café, franzindo o senho de forma que fez Ernesto suar ainda mais. Está interessante, ela disse finalmente. Interessante bom ou interessante ruim? Ernesto perguntou ansiosamente. Interessante diferente. Tem gosto de aventura. Aventura? Como se você tivesse colocado sua alma no café, mesmo sem saber direito como fazer. Ernesto ficou imóvel por um momento, absorvendo o comentário inesperadamente profundo. Obrigado, Dona Carmen. De nada, querido. E da próxima vez, respira antes de começar. O café sente seu nervosismo. Depois que Dona Carmen se acomodou em sua mesa habitual, Cristina se aproximou de Ernesto. Como você se sente? Como se tivesse corrido uma maratona. Ela era só o primeiro cliente? Era. Ainda faltam mais ou menos 15. 15? Calma. Dona Carmen é uma das mais difíceis. Se você sobreviveu a ela, pode sobreviver a qualquer um. A sineta tocou novamente e entrou uma família com 2 crianças pequenas. Oh, não, Ernesto murmurou. Oh, sim, Cristina sorriu. Lembra do que te ensinei sobre famílias com crianças? Paciência extra, sugestões que agradem os pequenos e sempre ter guardanapos extras à mão. Muito bem, agora vai lá. O atendimento da família foi marginalmente melhor que o de Dona Carmen. Ernesto conseguiu lembrar que as crianças gostavam de chocolate quente com marshmallows e até mesmo sugeriu bolinhos coloridos que Rosa tinha acabado de fazer. As crianças ficaram encantadas, o que automaticamente fez os pais ficarem satisfeitos. Você está melhorando, Sofia comentou fazendo mais anotações. Estou? Está, você parou de suar tanto. Progresso. O terceiro cliente foi o Sr. Rodrigues, um contador aposentado que sempre pedia café duplo e reclamava dos preços de tudo. Bom dia, Sr. Rodrigues.
Ernesto cumprimentou, lembrando o nome porque Cristina havia o alertado especificamente sobre ele. Bom dia. Quanto está o café hoje? O mesmo preço de sempre, senhor. Qual sempre? Os preços sobem toda semana. Ernesto hesitou. Cristina não havia o preparado para clientes que discutiam preços. Na verdade, senhor, nossos preços são os mesmos há 6 meses, ele disse diplomaticamente. É? E como você sabe? Porque eu acompanho essas coisas. Você trabalha aqui há quanto tempo? 1 mês. 1 mês e já sabe de tudo? Ernesto percebeu que estava entrando em território perigoso. Sr. Rodrigues claramente gostava de uma boa discussão matinal. Não sei de tudo, senhor. Mas sei que Dona Rosa faz o melhor café da cidade pelo melhor preço. Ah, é? E onde mais você já tomou café para comparar? Em muitos lugares. Ernesto respondeu vagamente. Como onde? Cristina observava a conversa com crescente diversão. Sr. Rodrigues havia pegado Ernesto em uma armadilha clássica e estava se divertindo. Em cafeterias do centro, em hotéis, Ernesto parou, percebendo que mencionar lugares caros não ajudaria seu caso. Em hotéis? Sr. Rodrigues se animou. Que hotéis? Você sabe, hotéis normais. Normais como o Ritz-Carlton. Ernesto empalideceu. Como o senhor soube? Porque você tem cara de quem toma café em lugares caros. E agora quer me convencer de que este lugar é bom? Este lugar é bom, Ernesto disse com convicção genuína. É melhor que qualquer hotel caro porque aqui as pessoas se importam com você como pessoa, não como cartão de crédito. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da máquina de café no fundo. Senhor. Rodrigues estudou Ernesto por um longo momento. Sabe de uma coisa, garoto? Você está certo. Café duplo, bem forte. Sim, senhor. Depois que Sr. Rodrigues saiu com seu café, visivelmente satisfeito, Sofia se aproximou de Ernesto. Aquilo foi muito bom. Foi? Você foi honesto quando poderia ter mentido e defendeu o lugar quando poderia ter concordado só para evitar confronto. Mas quase entreguei que frequento lugares caros. Mas recuperou bem. E mostrou que realmente se importa com este lugar. Cristina, que havia escutado toda a conversa, sentiu algo estranho no peito. Ver Ernesto defender a cafeteria com tanta paixão havia sido emocionante. Próximo, ela anunciou, tentando ignorar a sensação. Os clientes seguintes foram mais tranquilos. Uma estudante universitária que sempre pedia café gelado, um casal de idosos que compartilhavam um bolo, um homem de negócios apressado que só queria café para a viagem. Ernesto estava se sentindo mais confiante quando entrou o último cliente da manhã, um jovem de aparência mal-humorada que ele nunca havia visto antes. Café, o rapaz disse abruptamente. Que tipo de café? Ernesto perguntou educadamente. Café normal. Você é novo aqui? Sou. Primeiro dia oficial. Espero que seja melhor que a menina que normalmente atende. Ela é meio grosseira. Ernesto franziu o senho. Grosseira como? Ah, você sabe. Age como se fosse dona do lugar, fica dando opinião sobre tudo. Cristina, que estava ouvindo da cozinha, sentiu o sangue ferver. Sofia segurou o braço dela antes que pudesse sair de trás do balcão. Ernesto disse cuidadosamente. E qual é o problema com dar opinião? Cara, eu só quero café, não quero saber da vida de ninguém. Mas ela sempre fica perguntando como foi meu dia, se eu estou bem. É irritante. Entendo, Ernesto disse, sua voz ficando ligeiramente mais fria. Sei o que mais você acha irritante nela. Ela age como se fosse especial só porque a família dela é dona do lugar, como se fosse melhor que os clientes. Cristina estava prestes a explodir quando ouviu a voz de Ernesto mudar completamente. Sabe, ele disse, sua voz agora cortante, eu trabalho aqui há 1 mês e posso garantir que Cristina Soares é uma das pessoas mais dedicadas e carinhosas que já conheci. Se ela pergunta sobre seu dia, é porque se importa genuinamente. Se ela dá opinião, é porque você provavelmente pediu. E se ela age como se fosse especial, é porque ela é especial. O rapaz ficou boquiaberto. E mais uma coisa, Ernesto continuou. Ela não é grosseira. Ela é direta. Se você não consegue lidar com uma mulher que fala o que pensa, talvez devesse procurar outro lugar para tomar café. Seu café está pronto. São R$2. O rapaz pagou rapidamente e saiu da cafeteria sem outra palavra. Cristina emergiu da cozinha com os olhos ligeiramente úmidos. Você me defendeu. Claro que defendi. Ele estava sendo um idiota.
Mas você nem precisava. Precisava sim. Ninguém fala assim de você na minha frente. Sua frente? Ernesto corou. Quero dizer, na frente de alguém que te conhece de verdade. Sofia estava praticamente vibrando de emoção, fazendo anotações freneticamente. Pronto, ela anunciou. Teste concluído. E? Ernesto perguntou ansiosamente. Passou com louvor. Passou? Não só passou, como mostrou crescimento emocional, adaptabilidade e... Sofia olhou para Cristina com um sorriso maroto, instintos protetivos muito desenvolvidos. Sofia, Cristina a repreendeu. O quê? É observação científica. Rosa apareceu da cozinha com um sorriso orgulhoso. Muito bem, Mijo. Você se saiu melhor do que esperávamos. Mesmo. Está pronto para o próximo passo. Que próximo passo? Cristina respirou fundo. O prêmio que prometi. Que é? Você vai ajudar a escolher a decoração da sua cafeteria. E... Ela hesitou. Eu vou ajudar você a inaugurar. Sério? Sério. Você provou que realmente se importa com isso. Não é só um capricho de rico entediado. Ernesto sorriu tão amplamente que Cristina pensou que seu rosto poderia quebrar. Quando começamos? Agora, se você quiser. Quero! Enquanto caminhavam para o espaço ao lado, que ainda estava em obras, Sofia sussurrou para Rosa. Eles vão acabar juntos. Claro que vão, Rosa respondeu. Só não sabem ainda. Quanto tempo você acha que vai demorar para eles perceberem? Conhecendo minha filha, vai demorar um pouquinho. Do lado de fora, Cristina estava explicando para Ernesto suas ideias para a decoração, gesticulando animadamente. Ele a observava como se estivesse vendo a coisa mais fascinante do mundo. E aqui, ela dizia, podemos colocar plantas. Muitas plantas. Elas deixam o ambiente mais acolhedor e purificam o ar. Plantas, Ernesto repetiu, anotando em um caderninho. E cores quentes nas paredes. Nada muito moderno ou frio. As pessoas vêm a cafeterias para se sentir em casa. Cores quentes. Em casa. Você está prestando atenção mesmo ou só concordando comigo? Ernesto parou de escrever e a olhou. Estou prestando atenção em tudo. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Cristina se sentir estranha, como se ele não estivesse falando apenas sobre decoração. Bom, ela disse rapidamente, voltando ao assunto seguro, porque ainda temos muito trabalho pela frente. Eu sei. E Cristina? Sim? Obrigado. Por tudo. Não me agradeça ainda. Espera para ver se você realmente consegue fazer isso funcionar. Vou conseguir. Como tem tanta certeza? Ernesto olhou para ela, depois para a cafeteria dos Soares, depois de volta para ela. Porque tenho a melhor professora do mundo. E, pela primeira vez desde que se conheceram, Cristina não conseguiu pensar em uma resposta sarcástica. 2 semanas depois do teste final de Ernesto, sua cafeteria estava quase pronta para inaugurar. Cristina havia se envolvido tanto no projeto que praticamente morava lá, supervisionando cada detalhe da decoração e treinamento dos funcionários que Sofia havia ajudado a selecionar. Não, 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 ela gritava para o eletricista naquela manhã de quinta-feira. A iluminação tem que ser quente, aconchegante. Isso aqui parece sala de cirurgia. Ernesto chegou naquele momento, carregando 2 xícaras de café da cafeteria dos Soares. Problemas com a iluminação? Ele perguntou, oferecendo uma das xícaras para ela. Seu eletricista aparentemente acha que estamos montando um laboratório. Cristina resmungou, aceitando o café gratefully. Deixa eu conversar com ele. Cristina observou Ernesto negociar diplomaticamente com o eletricista, explicando exatamente o tipo de atmosfera que queriam criar. Em 2 semanas, ele havia aprendido a falar a linguagem dos trabalhadores, a ser firme sem ser arrogante, a conseguir o que queria sem intimidar ninguém. Como você fica melhor em tudo tão rápido? Ela perguntou quando o eletricista saiu para buscar as lâmpadas certas. Tenho uma boa professora. Ele respondeu com aquele sorriso que sempre fazia algo estranho acontecer no estômago dela. Para de falar isso. Por quê? Porque você vai ficar convencido. Convencido de quê? De que você é bom nisso. Mas eu estou ficando bom nisso. Cristina o encarou. Está mesmo, não está? Estou. E sabe por quê? Por quê? Porque finalmente encontrei algo que me faz querer ser melhor. Não por dinheiro ou status, mas porque importa. Havia algo na voz dele que fez Cristina se sentir estranha, como se ele estivesse falando de mais do que apenas a cafeteria. Bom,
ela disse rapidamente. É melhor você ficar bom mesmo, porque a inauguração é sábado e ainda tem 1000 coisas para fazer. Lista, Ernesto disse, tirando um caderninho do bolso. Cristina riu apesar de si mesma. Ele havia desenvolvido uma obsessão por listas nas últimas semanas, anotando cada sugestão que ela fazia. Primeiro, testar todos os equipamentos novamente. Segundo, treinar os funcionários no atendimento. Terceiro, organizar o estoque. Quarto, decorar com as plantas que chegam hoje. Quinto, espera, Ernesto a interrompeu. E se eu não conseguir? E se for um desastre completo? A vulnerabilidade em sua voz a pegou de surpresa. Durante semanas ele havia demonstrado uma confiança crescente, mas aparentemente a proximidade da inauguração estava fazendo seus medos aflorarem. Não vai ser um desastre, ela disse com convicção. Como você sabe? Porque eu não deixaria você inaugurar se achasse que ia ser um desastre. E por que... Ela hesitou. Por que o quê? Porque você se importa de verdade. E quando as pessoas se importam de verdade, elas encontram um jeito de fazer dar certo. Ernesto a olhou por um longo momento. Você acredita mesmo em mim? Acredito. Mesmo eu sendo um ex-arrogante que não sabia nem fazer café. Você ainda não sabe fazer café direito. Sei, mas melhorou muito, ela acrescentou rapidamente. E além disso, você contratou pessoas que sabem fazer café. Sofia me ajudou a encontrar baristas de verdade para você. E você aprovou todos eles. Alguém tinha que ter certeza de que não eram só modelos que fingem saber fazer café. Ernesto riu. Você realmente acha que eu contrataria modelos para trabalhar numa cafeteria? 2 meses atrás? Sim. E agora? Cristina o estudou. Ele estava usando jeans desbotados e uma camiseta simples, com um pouco de tinta nas mãos de ajudar a pintar as paredes. Seus cabelos estavam desarrumados e havia uma mancha de café na sua camisa. Parecia normal, real. Agora acho que você contrataria as pessoas certas, ela admitiu. Naquele momento, a sineta da porta tocou. Eles haviam colocado uma igualzinha à da cafeteria dos Soares e Sofia entrou com uma expressão preocupada. Temos um problema, ela anunciou. Que tipo de problema? Cristina perguntou imediatamente alerta. O tipo que envolve Roberto Silva e uma licença municipal. O sangue de Ernesto gelou. O que o Roberto fez? Aparentemente, ele contestou sua licença de funcionamento. Alega que há irregularidades no processo de aprovação. Que irregularidades? Cristina perguntou furiosa. Não há irregularidades, Ernesto disse entre dentes. Ele está tentando me sabotar. Pode fazer isso? Se conhecer as pessoas certas na prefeitura pode causar atrasos. Muito atrasos. Cristina sentiu uma raiva familiar subindo. Então ele quer brincar sujo? Cristina, Ernesto a alertou, reconhecendo o tom perigoso em sua voz. O que você está pensando? Estou pensando que é hora de alguém dar uma lição nesse homem. E como você planeja fazer isso? Cristina sorriu, um sorriso que fez Ernesto se sentir simultaneamente excitado e aterrorizado. Deixa comigo. 2 horas depois, Cristina estava na recepção da empresa de Ernesto, usando seu melhor vestido, emprestado de Sofia, e uma expressão doce que não enganava ninguém que a conhecesse bem. Gostaria de falar com o Sr. Roberto Silva, ela disse para a recepcionista. Você tem agendamento? Não, mas tenho certeza de que ele vai querer me ver. Diga que é sobre Ernesto Iglesias e a nova cafeteria. A recepcionista fez uma ligação rápida, depois indicou um corredor. 15º andar, sala 1505. Cristina subiu de elevador, sentindo o nervosismo crescer. Não estava acostumada a ambientes corporativos, mas não ia deixar isso intimidá-la. Roberto a recebeu em sua sala luxuosa, com um sorriso condescendente. Senhorita Soares, que surpresa! O que posso fazer por você? Pode parar de sabotar a cafeteria do Ernesto. Roberto riu. Sabotagem? Que palavra forte! Eu apenas me preocupo com a conformidade legal dos negócios dos meus sócios. Ernesto não é mais seu sócio? É, por enquanto. O que isso significa? Roberto se inclinou na cadeira, claramente se divertindo. Significa que Ernesto está perdendo o foco nos negócios sérios para brincar de cafezinho com pessoas como você. Pessoas como eu? Pessoas sem educação formal, sem compreensão do mundo dos negócios, sem dinheiro? Cristina completou. Bem, já que você mencionou... Senhor Silva, Cristina disse, sua voz ficando perigosamente calma. O senhor pode ter mais dinheiro que eu,
mais educação formal que eu, mais conexões que eu. Mas sabe o que o senhor não tem? Ilumina-me. Não tem a lealdade de Ernesto. Não tem o respeito dele. E definitivamente não tem o afeto dele. Roberto se inclinou para a frente. E você tem? A pergunta a pegou desprevenida. Isso não vem ao caso. Claro que vem. Você está apaixonada por ele. Cristina sentiu o rosto esquentar. Estou aqui para falar de negócios. Não, você está aqui porque está apaixonada por um homem que nunca vai poder te dar a vida que você merece. Que vida eu mereço? Uma vida simples, com um homem simples, sem complicações de diferenças sociais e expectativas familiares. O senhor acha que conhece Ernesto melhor que eu? Conheço há 15 anos. Sei que ele é um bom homem, mas também sei que ele tem responsabilidades, expectativas, um legado familiar para manter. E eu não me encaixo nesse legado? Roberto suspirou como se estivesse falando com uma criança. Querida, você é charmosa e obviamente inteligente, mas Ernesto vai casar com alguém do círculo social dele. Alguém que pode ajudar os negócios da família, que entende as obrigações sociais que não seja eu. Exato. Cristina ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dele. Uma parte de si, uma parte pequena, mas persistente, se perguntava se ele tinha razão. Sabe, ela disse finalmente, talvez o senhor esteja certo. Roberto sorriu pensando que havia vencido. Talvez eu não me encaixe no mundo de Ernesto. Ela continuou. Talvez eu nunca vá entender de negócios corporativos, ou jantar beneficentes, ou qualquer outra coisa do círculo social dele. Exatamente. Mas sabe qual é a diferença entre nós dois? Qual? Eu quero que Ernesto seja feliz. O senhor só quer que ele seja lucrativo. Roberto piscou. E mais uma coisa, Cristina acrescentou se levantando. Se o senhor tentar sabotar a inauguração de novo, vai descobrir que meninas de cafeteria podem ser muito mais criativas que empresários quando se trata de vingança. Isso foi uma ameaça? Foi uma promessa. Cristina saiu da sala com a cabeça erguida, mas assim que chegou ao elevador, suas mãos começaram a tremer. As palavras de Roberto haviam atingido um medo que ela nem sabia que tinha. E se ele estivesse certo? E se ela e Ernesto fossem de mundos diferentes demais? E se ela estivesse se iludindo ao pensar que poderiam ter algo real? Quando chegou de volta à cafeteria em construção, encontrou Ernesto esperando ansiosamente. Como foi? Conseguiu falar com ele? Falei. E? Ele vai parar com a sabotagem. Como você conseguiu convencê-lo? Cristina hesitou. Não podia contar sobre a conversa toda sem revelar coisas que nem ela mesma estava pronta para admitir. Apenas deixei claro que ele estava mexendo com a pessoa errada. Ernesto a estudou. Tem algo mais, não tem? Não, Cristina. Ernesto, a licença vai ser aprovada, a inauguração vai acontecer no sábado e tudo vai dar certo. É isso que importa. Mas mesmo dizendo isso, ela não conseguia tirar da cabeça as palavras de Roberto. E pela primeira vez desde que conheceu Ernesto, começou a se perguntar se não estava cometendo um erro enorme ao se permitir sonhar com algo que talvez nunca pudesse ter. No dia da inauguração, Cristina acordou com um nó no estômago que não tinha nada a ver com nervosismo pela festa. Há 3 dias desde a conversa com Roberto, ela não conseguia parar de pensar nas palavras dele. Pior ainda, não conseguia parar de notar pequenas coisas que pareciam confirmar seus medos. Como o fato de Ernesto sempre atender o telefone e se afastar quando eram ligações de trabalho. Ou como ele ficava visivelmente desconfortável quando outros empresários apareciam na obra da cafeteria. Ou como ele nunca havia mencionado sua família, além do pai falecido. Você está bem? Rosa perguntou enquanto preparavam sanduíches para levar para a inauguração. Parece que não dormiu. Estou ótima, mãe. Cristina, você está fazendo aquela cara que fazia quando era pequena e estava escondendo alguma coisa. Que cara? A cara de quem está pensando demais. Antes que Cristina pudesse responder, Sofia chegou carregando uma caixa de decorações. Bom dia, pessoal. Pronta para o grande dia? Prontíssima, Cristina mentiu. Sofia a olhou com mais atenção. Você está estranha. O que aconteceu? Nada aconteceu. Cris, nada aconteceu. Cristina repetiu mais alto. Depois suspirou. Desculpa. Estou só nervosa. Nervosa por quê? A cafeteria está perfeita, os funcionários estão treinados, você fez um trabalho incrível. E se não der certo? Por que não daria certo? Cristina hesitou.
Como explicar que estava começando a suspeitar que ela e Ernesto talvez fossem incompatíveis de formas que iam muito além de classe social? E se... Ela começou, depois parou. E se o quê? E se eu estiver me iludindo? E se tudo isso for só um capricho dele e ele cansar quando a novidade passar? Rosa e Sofia trocaram um olhar. Cristina, Rosa disse gentilmente. De onde saiu essa insegurança? Não é insegurança, é realismo. É insegurança, Sofia corrigiu. E suspeito que alguém plantou essa semente na sua cabeça. Ninguém plantou nada. Eu só estou sendo cautelosa. Cautelosa ou medrosa? Antes que Cristina pudesse responder, seu celular tocou. Era Ernesto. Oi, ela atendeu tentando soar normal. Cristina, você precisa vir aqui agora. Por quê? O que aconteceu? Nada ruim, algo incrível. Apenas, vem, por favor. 20 minutos depois, Cristina estava na porta da cafeteria de Ernesto, que agora tinha uma placa linda na entrada. Café do coração. Você chegou. Ernesto apareceu radiante de animação. Fecha os olhos. Por quê? Só fecha. Confia em mim. Relutantemente, Cristina fechou os olhos e deixou Ernesto guiá-la para dentro. O espaço cheirava a tinta fresca, café recém-moído e flores. Pode abrir. Cristina abriu os olhos e soltou um pequeno grito. A cafeteria estava transformada. Não apenas decorada, mas viva. Havia plantas por toda parte, luzes quentes criando uma atmosfera aconchegante, móveis de madeira que combinavam perfeitamente com o estilo da cafeteria dos Soares, mas mantendo sua própria personalidade. E na parede principal havia uma grande foto emoldurada. A primeira xícara de café que Ernesto havia conseguido fazer corretamente, com uma pequena placa embaixo. Primeira lição de amor líquido. Cristina Soares, professora extraordinária. Ernesto, ela suspirou. Gostou? Está lindo, perfeito. Mas tem mais. Ele a guiou até o balcão, onde havia uma pequena placa dourada. Cristina Soares, consultora especial e amiga querida. Consultora especial? Você vai ser minha consultora oficial, com salário, participação nos lucros, tudo oficial. Cristina ficou em silêncio, olhando a placa. Era lindo, generoso, e de alguma forma fazia as palavras de Roberto ecoarem ainda mais alto em sua cabeça. É muita responsabilidade, ela disse finalmente. Você merece. Nada disso existiria sem você. Ernesto, eu sei que você ainda acha que vou desistir, ou que isso é só uma fase, mas quero provar que não é. Quero provar que aprendi, que mudei, que o quê? Ele hesitou olhando nos olhos dela. Que você pode confiar em mim. Havia algo na forma como ele disse isso que fez o coração de Cristina acelerar. Mas antes que pudesse responder, a porta da cafeteria se abriu e entrou um grupo de pessoas elegantes que ela nunca havia visto. Ernesto, querido. Uma mulher loira e sofisticada se aproximou, beijando-o nas duas bochechas. Que lugar! Interessante. Olá, Isabela. Ernesto respondeu claramente desconfortável. Não acredito que você realmente fez isso. Quando Roberto nos contou, pensamos que fosse brincadeira. A mulher riu, um som cristalino que soou falso para Cristina. Uma cafeteria. Que ideia mais criativa. Isabela, Ernesto disse rigidamente, esta é Cristina Soares. Cristina, esta é Isabela Mendoza. Cristina estendeu a mão educadamente, mas Isabela apenas a olhou de cima a baixo, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ah, você é a consultora, ela disse, como se a palavra tivesse gosto ruim. Sou. Que interessante. E você tem experiência em consultoria? Tenho experiência em fazer as coisas funcionarem, Cristina respondeu, sua voz ficando ligeiramente mais fria. Claro, claro. Isabela se virou para Ernesto. Querido, você precisa vir ao jantar de gala da Fundação amanhã. Sua mãe insistiu que eu te convidasse pessoalmente. Cristina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sua mãe? Ernesto empalideceu. Isabela? Oh, Isabela fingiu surpresa. Você não contou para sua consultora sobre sua família? Que família? Cristina perguntou, sua voz ficando perigosamente baixa. Bem, a família Iglesias é uma das mais tradicionais da cidade. Isabela explicou com falsa simpatia. A mãe de Ernesto, Esperança, preside várias instituições de caridade. É uma mulher extraordinária. Isabela, por favor. Ernesto tentou intervir. O quê? Estou só esclarecendo.
Tenho certeza de que Cristina entende que homens como Ernesto têm obrigações sociais. Obrigações sociais, Cristina repetiu mecanicamente. Claro, jantares beneficentes, eventos culturais, casamentos dentro do círculo social apropriado. Isabela parou, fingindo perceber o que havia dito. Oh, não que você não seja apropriada. É só que, bem, vocês vivem em mundos muito diferentes, não acham? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cristina olhava fixamente para Ernesto, que parecia querer que o chão se abrisse e o engolisse. Você tem uma mãe, ela disse simplesmente. Tenho. E nunca mencionou. Eu ia mencionar... Quando? Depois do casamento dela com alguém do círculo social apropriado? Cristina, não é assim. Como é, então? Sua voz estava ficando mais alta. Porque parece que sua família extraordinária não sabe que você tem uma cafeteria. Parece que você tem uma vida inteira que escondeu de mim. Eu não escondi. Só não mencionei porque não era importante. Sua mãe não era importante? Não para isso. Para nós. Nós. Cristina praticamente gritou. Que nós, Ernesto? Porque aparentemente eu sou apenas sua consultora. Isabela observava a discussão com interesse mal disfarçado, junto com as outras pessoas que haviam entrado. Talvez devêssemos continuar esta conversa em particular. Ernesto sugeriu desesperadamente. Não! Você quer tanto manter sua vida em compartimentos separados? Então, vamos discutir isso na frente de seus amigos do círculo social apropriado. Cristina, por favor. Por favor o quê? Por favor entenda que você está envergonhado de mim. Por favor aceite que nunca vou conhecer sua família, porque não sou boa o suficiente. Não é isso. Então o que é? Ernesto olhou ao redor, percebendo que estavam sendo observados por pelo menos 10 pessoas. Sua educação formal e anos de eventos sociais automaticamente entraram em ação. Cristina, ele disse, sua voz ficando mais controlada, mais distante. Acho que estamos nos exaltando desnecessariamente. Talvez devêssemos... Estamos. Cristina o encarou incrédula. Estamos nos exaltando. E foi aí que ela percebeu. Diante de seus amigos, de pessoas de seu mundo real, Ernesto havia se transformado de volta no homem que conhecera na festa. Polido, controlado, distante. O homem que aprendera a fazer café e defendera a cafeteria havia desaparecido. Entendi, ela disse, sua voz ficando assustadoramente calma. Entendeu o quê? Entendi que Roberto estava certo. Certo sobre o quê? Sobre você nunca conseguir realmente sair do seu mundo. E sobre mim nunca conseguir entrar nele. Cristina, sabe, ela continuou tirando a placa de consultora do balcão. Obrigada pela oferta, mas acho que não preciso do seu emprego. Não é só um emprego, não? Então o que é? Ernesto abriu a boca, depois a fechou. Com todas as pessoas observando, com Isabela sorrindo maliciosamente, com o peso de suas obrigações sociais pressionando, ele não conseguiu encontrar as palavras certas. E esse silêncio disse tudo o que Cristina precisava saber. Boa sorte na inauguração, ela disse, dirigindo-se para a porta. Cristina, espera. Mas ela já havia saído, deixando Ernesto no meio de sua cafeteria perfeita, rodeado por pessoas que supostamente eram seus amigos, sentindo-se mais sozinho do que nunca. Bem, Isabela disse depois de um momento constrangedor. Isso foi... dramático. Saia, Ernesto disse baixinho. Desculpa. Saia! Ele gritou, fazendo todos os presentes darem um passo para trás. Saiam todos! Agora! Isabela e seus acompanhantes saíram rapidamente, murmurando entre si sobre comportamento inadequado e estresse. Sozinho na cafeteria, Ernesto olhou ao redor para tudo que haviam construído juntos. Cada detalhe refletia não apenas sua visão, mas as ideias e o carinho de Cristina. A foto da primeira xícara de café na parede, as plantas que ela havia escolhido, a disposição dos móveis que criava exatamente a atmosfera que ela havia descrito. E ele havia destruído tudo em menos de 5 minutos. Do lado de fora, Cristina caminhava rapidamente pelas ruas, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Não estava chorando de tristeza, estava chorando de raiva. Raiva de si mesma por ter acreditado que poderia funcionar. Raiva de Ernesto por ter feito ela acreditar. E raiva de ter estado certa o tempo todo. Homens como Ernesto Iglesias não mudavam realmente. Eles apenas fingiam por um tempo, até que o mundo real os puxasse de volta. Quando chegou à cafeteria da família, Rosa tomou um olhar em seu rosto e imediatamente a abraçou.
Que pasó, meu amor? Você estava certa, mãe. Cristina soluçou no ombro dela. Eu estava me iludindo. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre ele. Sobre nós. Sobre qualquer coisa que eu pensei que poderia existir entre nós. Rosa a abraçou mais forte, sem fazer perguntas. Às vezes, uma mãe sabia que as palavras podiam esperar. Enquanto isso, na Café do Coração, Ernesto estava sentado sozinho em uma das mesas, olhando para o telefone. Havia ligado para Cristina 10 vezes, mas ela não atendia. Havia mandado 15 mensagens, mas ela não respondia. Diego chegou 1 hora depois, encontrando-o ainda na mesma posição. Cara, o que aconteceu aqui? Pensei que hoje era a inauguração. Era. E cadê todo mundo? Eu mandei embora. Mandou embora? Por quê? Ernesto contou toda a história para Diego, desde a chegada de Isabela até a saída de Cristina. Deixa eu ver se entendi. Diego disse quando ele terminou. Cristina descobriu que você tem uma mãe. Ficou chateada porque você nunca contou. Aí chegou sua ex-noiva. Isabela não é minha ex-noiva. A mulher que sua mãe quer que você case. Isso, que é basicamente a mesma coisa. Aí ela chegou. Foi completamente desagradável com Cristina. Você não a defendeu adequadamente. E Cristina percebeu que você estava envergonhado dela. Eu não estava envergonhado dela. Não? Eu estava confuso, pego de surpresa. Ernesto, você namorou Cristina oficialmente. Não estamos namorando, mas você gosta dela. Gosto. Está apaixonado por ela? Ernesto ficou em silêncio por um longo momento. Estou, ele admitiu finalmente. E ela sabe disso? Não. Por que não? Por quê? Ernesto parou procurando as palavras. Porque eu tinha medo de que ela não sentisse o mesmo. E agora? Agora eu tenho medo de que seja tarde demais. Diego se sentou na cadeira ao lado dele. Cara, você precisa decidir o que é mais importante. A aprovação de pessoas como Isabela e sua mãe, ou ser feliz com a mulher que você ama. Não é tão simples. É sim. Você só está complicando porque foi criado para achar que não é. Ernesto olhou ao redor da cafeteria novamente. E se ela não me perdoar? Então você vai ter que provar que mudou de verdade, não com palavras, mas com ações. Como? Você vai ter que escolher, Ernesto, e vai ter que escolher publicamente, na frente de todo mundo, incluindo sua mãe. E se eu escolher Cristina e perder tudo o mais? Diego sorriu. Então você vai descobrir se tudo o mais realmente importava. Ernesto assentiu lentamente. Pela primeira vez em semanas, ele sabia exatamente o que precisava fazer. Só esperava não ser tarde demais. 2 dias se passaram desde a inauguração desastrosa, e Cristina estava determinada a agir como se nada tivesse acontecido. Levantava cedo, trabalhava na cafeteria, sorria para os clientes e ignorava completamente as tentativas de Rosa e Sofia de fazê-la falar sobre Ernesto. Você não pode fingir que ele não existe para sempre, Sofia disse na manhã de domingo, depois de observar Cristina evitar olhar para a cafeteria ao lado pela 10ª vez. Posso sim. Olha só como estou conseguindo. Cristina. Sofia, eu não quero falar sobre isso. Acabou. Foi um erro desde o começo e agora voltamos ao normal. Normal? Você está fazendo força para não olhar pela janela. Estou concentrada no trabalho. Você está concentrada em não pensar nele. Antes que Cristina pudesse responder, Rosa apareceu da cozinha com uma expressão estranha. Cristina, você precisa ver isso. Ver o quê? A televisão. Reluctantemente, Cristina seguiu a mãe até a pequena TV na cozinha, onde um programa matinal de entrevistas estava passando. E lá, sentado no estúdio em um sofá elegante, estava Ernesto. Aumenta o volume, Cristina pediu, odiando-se por estar curiosa. Então, senhor. Iglesias, a apresentadora estava dizendo, o senhor é conhecido por seus empreendimentos imobiliários de alto padrão. O que o motivou a abrir uma cafeteria de bairro? Ernesto sorriu. Não o sorriso polido e ensaiado que usava em eventos sociais, mas o sorriso verdadeiro que Cristina havia aprendido a reconhecer. Na verdade, Márcia, não foi uma motivação de negócios, foi pessoal. Pessoal como? Conheci uma pessoa extraordinária que me ensinou que existe algo mais importante que lucro. Existe propósito. E meu propósito agora é criar um lugar onde as pessoas se sintam cuidadas, valorizadas, parte de uma família. E essa pessoa extraordinária é a mulher mais corajosa, autêntica e carinhosa que já conheci. Alguém que me mostrou que eu estava vivendo uma vida vazia, concentrado apenas em números e status, quando poderia estar vivendo uma vida cheia de significado.
Cristina sentiu seu coração acelerar. Ela tem nome? Cristina Soares. Ela é tudo. Tudo? Minha professora, minha inspiração, minha melhor amiga. E... Ernesto pausou, olhando diretamente para a câmera. A mulher por quem estou completamente apaixonado. O silêncio na cozinha da cafeteria foi total. Rosa e Sofia olhavam de Cristina para a TV, esperando sua reação. Uau! A apresentadora disse. Isso é muito romântico. E o que a senhora Soares acha disso? Bem, Ernesto riu, mas havia tristeza em seus olhos. No momento ela não está falando comigo. Cometi alguns erros graves. Deixei que as expectativas de outras pessoas fossem mais importantes que meus próprios sentimentos. Deixei que ela pensasse que eu estava envergonhado dela, quando na verdade o que eu estava era envergonhado de mim mesmo. Envergonhado de você mesmo? Por ter demorado tanto para perceber o que realmente importa. Por ter sido covarde quando deveria ter sido corajoso. Por não ter defendido a mulher que amo quando ela mais precisava. E agora? Agora estou tentando corrigir meus erros. Começando por ser público sobre meus sentimentos, mesmo que ela esteja assistindo e pensando que é tarde demais. Ernesto olhou para a câmera novamente. Cristina, se você estiver assistindo, eu sinto muito. Sinto muito por não ter falado sobre minha família. Não porque me envergonho de você, mas porque me envergonho da forma como eles podem te tratar. Sinto muito por ter deixado você pensar que você era só uma consultora, quando, na verdade, você é a razão pela qual eu acordo feliz toda manhã. E sinto muito por não ter dito antes que te amo. Cristina sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Isso é muito tocante, Sr. Iglesias. E sua família? Eles apoiam esse relacionamento? Minha mãe está se adaptando à ideia. Mas aprendi que amor não é algo que se negocia ou se compromete. Ou você escolhe a pessoa que te faz querer ser melhor, ou você escolhe agradar pessoas que nunca vão te fazer feliz de verdade. E você escolheu? Escolho Cristina, sempre. A entrevista continuou, mas Cristina não estava mais prestando atenção. Estava correndo em direção à porta da cafeteria. Aonde você vai? Rosa gritou atrás dela. Falar com um idiota! Cristina correu pela rua, sem se importar com os olhares curiosos dos vizinhos. A cafeteria de Ernesto estava fechada. Uma placa na porta dizia, fechado por reformulação de prioridades. Mas ela podia vê-lo através da janela, sentado sozinho em uma das mesas. Ela bateu na porta furiosamente. Ernesto levantou o olhar, e por um momento, eles simplesmente se encararam através do vidro. Então, ele se levantou e abriu a porta. Você assistiu, ele disse simplesmente. Assisti. E você é realmente um idiota. Eu sei, um idiota presunçoso que demorou 3 meses para descobrir que estava apaixonado. Eu sei, um idiota que me deixou parecer louca na frente de pessoas horríveis. Eu sei, um idiota que... Cristina parou procurando mais insultos, mas em vez disso se viu sorrindo. Um idiota que acabou de declarar amor por mim na televisão nacional. Foi a única forma que consegui pensar de provar que não estou envergonhado de você. Foi bem dramático. Aprendi com a melhor. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas se olhando. Então, Cristina disse finalmente, você me ama. Mais do que imaginei ser possível amar alguém. Mesmo eu sendo uma plebeia sem educação formal, você é a pessoa mais inteligente que conheço. E além disso, ele sorriu, você faz o melhor café da cidade. Ainda não sei se te perdoo. O que posso fazer para conseguir seu perdão? Cristina fingiu pensar. Bem, para começar, você pode me apresentar adequadamente para sua mãe. Feito. Marquei um almoço para amanhã. Você... O quê? Marquei um almoço. Você, eu, minha mãe e algumas outras pessoas importantes da minha vida, incluindo Roberto, que vai descobrir que nossa parceria acabou. Ernesto. E segundo, você pode aceitar ser minha sócia oficial. Não consultora. Sócia. 50% de tudo. Isso é loucura. É justo. Você construiu isso tanto quanto eu. E terceiro? Terceiro? Você disse para começar. O que mais? Ernesto sorriu nervosamente e, para total choque de Cristina, se ajoelhou ali mesmo, na entrada da cafeteria no meio da rua. Terceiro, você pode aceitar casar comigo. Ernesto, eu sei que é cedo. Eu sei que temos muito para resolver ainda. Mas também sei que quero passar o resto da minha vida aprendendo coisas com você, rindo com você, construindo coisas com você. Levanta daí.
e amando você mais a cada dia. As pessoas estão olhando. Deixa olharem. Cristina Soares, você aceita casar comigo? Cristina olhou ao redor. Realmente havia pessoas olhando. Vizinhos, clientes da cafeteria da família, passantes curiosos. Até mesmo Rosa e Sofia haviam aparecido na porta da cafeteria. Você não tem anel, ela apontou. Tenho sim. Ernesto tirou uma pequena caixa do bolso. Não é extravagante. É simples. Como você gosta. Cristina abriu a caixa e encontrou um anel delicado de ouro com uma pequena pedra que refletia a luz do sol. É lindo, ela sussurrou. É um sim? Cristina o olhou, realmente o olhou. Viu o homem que havia aprendido a fazer café terrível só para ficar perto dela. O homem que havia defendido sua cafeteria contra clientes rudes. O homem que havia declarado amor por ela na televisão nacional, arriscando a aprovação de sua família e círculo social. É um sim, ela disse. O grito de alegria que Ernesto deu foi ouvido por todo o quarteirão. Ele se levantou, pegou Cristina no colo e a girou, beijando-a sob os aplausos e gritos de aprovação dos vizinhos. Eu te amo, ele disse contra seus lábios. Eu também te amo, seu idiota. Vamos conseguir fazer isso funcionar? Vamos ter que conseguir, porque você está preso comigo agora. Não há lugar onde eu preferiria estar. 6 meses depois, a cafeteria Café do Coração era conhecida em toda a cidade, não apenas pelo café excelente. Ernesto havia finalmente aprendido a fazer um cappuccino decente, mas pela história de amor de seus proprietários. Cristina havia se adaptado melhor do que esperava ao mundo de Ernesto, descobrindo que, quando não estava tentando impressionar pessoas como Roberto e Isabela, ela se dava bem com muitos de seus amigos. Esperança Iglesias havia sido um desafio inicial, mas a determinação de Cristina e sua recusa em se intimidar haviam eventualmente conquistado a aprovação da matriarca da família. Ela é forte, Esperança havia comentado para Ernesto após o 3º almoço familiar. Vai ser boa para você, vai te manter com os pés no chão. Era exatamente isso que eu esperava que a senhora dissesse, Ernesto havia respondido com um sorriso. A manhã do casamento chegou ensolarada e quente. Cristina estava no quarto acima da cafeteria da família, sendo ajudada por Rosa e Sofia a vestir um vestido simples mas lindo que Sofia havia ajudado a escolher. Você está nervosa? Sofia perguntou enquanto arrumava o véu. Um pouco. E se eu não souber como ser esposa de empresário? Você não vai ser esposa de empresário, Rosa disse sabiamente. Você vai ser esposa de Ernesto, que acontece de ser empresário, mas isso é só o trabalho dele. E além disso, Sofia acrescentou, ele vai ter que aprender a ser marido de dona de cafeteria também. Cristina riu. É verdade. Do lado de fora, na pequena praça ao lado das cafeterias, ambas fechadas para a ocasião, Ernesto esperava nervosamente junto ao altar improvisado. Diego estava ao seu lado como padrinho, tentando mantê-lo calmo. Ela vai aparecer, Diego disse pela 5ª vez. E se ela mudou de ideia? Ela não mudou. E se ela percebeu que pode fazer melhor? Ernesto, respira. Ela te ama. Vocês vão ficar bem. Naquele momento a música começou, e Cristina apareceu na entrada da praça, de braços dados com seu pai. Ernesto sentiu como se o mundo tivesse parado. Ela estava radiante, não apenas bonita, radiante de felicidade, de confiança, de amor. Quando chegaram ao altar, o pai de Cristina colocou a mão dela na de Ernesto. Cuida bem da minha menina, ele sussurrou. Sempre, Ernesto prometeu. A cerimônia foi simples e perfeita. Eles haviam escrito seus próprios votos. E quando chegou a hora de Ernesto falar, ele olhou nos olhos de Cristina e disse, Cristina, você me ensinou que amor não é sobre ser perfeito, é sobre ser real. Você me ensinou que sucesso não se mede em dinheiro, mas em quantas pessoas você consegue fazer sorrir. E você me ensinou que home não é um lugar, mas uma pessoa. Prometo ser seu home pelo resto da minha vida. Cristina estava chorando quando chegou sua vez. Ernesto, você me ensinou que é possível mudar de verdade, que pessoas podem surpreender e que amor vale qualquer risco. Prometo te ensinar a fazer café decente eventualmente e prometo te amar mesmo quando você queimar a torrada. A plateia riu, incluindo Esperança, que finalmente havia relaxado o suficiente para achar a nora divertida. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo foi acompanhado por uma explosão de confete e gritos de alegria. E enquanto dançavam sua primeira dança na pequena praça,
Rodeados por família, amigos e vizinhos, Cristina sussurrou no ouvido de Ernesto. Então, Sr. Iglesias está pronto para uma vida inteira de aventuras? Com você, estou pronto para qualquer coisa. Bom, porque ainda tenho muito a te ensinar. E eu tenho uma vida inteira para aprender. Viveram felizes para sempre, discutindo sobre a temperatura ideal do café, rindo das tentativas culinárias de Ernesto, construindo um império de cafeterias pequenas e acolhedoras pela cidade, e provando que, às vezes, os opostos não apenas se atraem, eles se completam perfeitamente. Fim. O amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, mas ver a perfeição em alguém imperfeito. E, às vezes, a melhor receita para o amor é simplesmente adicionar uma pitada de coragem, uma xícara de honestidade e muito, muito carinho.